A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos. Mais um dia e mais uma semana abençoada, né? Na presença de Deus. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, presta atenção na palavra do Senhor nesse início de semana, amém, meus irmãos? Isso, a palavra de Deus, logo no início da semana, faz toda uma diferença na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele não está demorando. Amém, meus irmãos? Ele não chega atrasado e nem adianta. Amém? Amém, meus irmãos? O que nós temos que ter é fé na presença de Deus. Você está sobre uma palavra. Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, que iria te abençoar. Iria não, Ele vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Deus lançou uma palavra, uma promessa. Amém? Uma palavra de bênção, de multiplicação, de cura. Então você tem que pegar a palavra. Você tem que confiar na palavra. Você tem que crer no dono da palavra. Amém, meus irmãos? Para acontecer as coisas de Deus na nossa vida, nós temos que ter a fé. Nós temos que acreditar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, fé e perseverança. E saber esperar o tempo de Deus. Essas três coisas que nós precisamos, né? Que nós não podemos perder. A fé, que nós temos que crer, mesmo sem ver. Amém, meus irmãos? A perseverança, que é não parar, e mediante ao nosso cenário. Amém? E a paciência. Por quê a paciência? Porque o tempo é de Deus, não é meu e seu. Deus não vai fazer no meu tempo, no seu tempo. Amém, meus irmãos? Deus vai fazer no tempo dele. E você está sobre uma palavra. Mas para acontecer na sua vida, você precisa crer, confiar, né? Por que Deus fala para nós guardar a palavra dentro do nosso peito, na tábua do nosso coração? Para que nós venha confiar na palavra daquele que vai fazer o impossível acontecer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que crer sem ver. Nós temos que crer na palavra que Deus fala para nós sem acontecer na nossa vida. Amém? Meus irmãos, temos que ter fé. Temos que acreditar que o impossível de Deus está para acontecer na nossa vida. O cenário está todo ao contrário. Mas nós temos que crer na palavra de Deus que Ele falou. Ele falou que vai mudar a sua vida. Ele falou que vai trazer para a sua vida cura. Ele falou que essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor. E Deus falou para você já que tudo que você está passando é para a honra e glória do Senhor. Está te beneficiando para o seu amanhã. Amém, meus irmãos? Temos que crer. Não deixa a circunstância do cenário, dos problemas, paralisar a sua fé. Amém, meus irmãos? Está tudo ao contrário do que está dizendo a palavra. Glória a Deus, você está no caminho certo. Mas você precisa crer para que Deus venha fazer. Porque você está sobre uma palavra. Deus já lançou uma palavra sobre sua vida. E a palavra que Ele lançou sobre a sua vida, sua casa, sua família, vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa das suas palavras. E Ele lançou uma palavra sobre a sua vida, sua casa e sua família. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar que o seu cenário vai mudar mediante a sua fé. Você tem que crer, meu irmão. Hoje, Deus está falando com pessoas aqui para reforçar a sua fé. Você está com pouca fé? Entre em oração, pede a Deus para renovar as suas forças, a sua fé, a sua esperança, porque a nossa fé vem do Senhor. Pede a Ele, pois Ele vai
te estruturar nesta caminhada para você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Fé, porque nós estamos sobre uma palavra, uma promessa de Deus e vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Por esses tempos agora, tem pessoas que vão se alegrar e grande vai ser o testemunho. E através do seu testemunho, muitos vão querer servir o Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não esqueça de dar o seu testemunho, seja na igreja onde se você congrega, seja aqui no canal ou em outro canal, mas não deixe de dar o seu testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lá em João, capítulo 4, versículo 46 em diante. João, capítulo 4, versículo 46 em diante. Amém? Glórias a Deus. Dirigiu-se de novo a Cana da Galileia, onde das águas fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cuja o seu filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera à Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e ele rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Amém. Rogou-lhe o oficial ao Senhor: desce antes que meu filho morra. Amém, meus irmãos? Olha que Jesus disse para ele: vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Oh, glória a Deus, aleluia. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentirá melhor. Informaram ontem a hora sétima, e a febre o deixou. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, me perdoa aí que eu estou gaguejando hoje, mas é por causa das vistas, amém? Não, está atrapalhando aqui, mas você entendeu a palavra que Deus quer te passar. Que Jesus lançou uma palavra, falou uma palavra para esse soldado, né? Para esse oficial, né? Melhor dizendo, né, meus irmãos? Então, Jesus lhe disse, cadê, meu Deus? Ô, Pai. Não, aqui ó, no versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, e o homem creu. Você tem que crer, meu irmão. Deus está falando hoje para pessoas, nesta manhã, que você tem que crer na sua cura, você tem que crer na movimentação de Deus que Ele vai fazer na sua vida, porque Deus já andou falando que tem, de repente, dele para casa de pessoas aqui, tem cura chegando, tem bênçãos que vão abranger todas as áreas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar como esse, né, oficial, ele creu na palavra de Jesus. E hoje Deus está lançando uma palavra sobre a sua vida, que as promessas dele vão se cumprir na sua vida. E você tem que fazer o quê? Pegar a palavra, colocar na tábua do seu coração e crer. E crer, meu irmão, que o seu cenário está ao contrário, mas Deus está chegando com poder e glória na sua vida para transformar, para mudar. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter fé sobre a palavra que Deus lança sobre a nossa vida.
Por que que muitos, meus irmãos, Deus lança uma promessa, mas a pessoa não consegue acessar a promessa? Porque tem fé na hora que está recebendo a palavra, dá glória a Deus, aleluia, eu creio, eu recebo. Quando chega lá para a hora do almoço, está duvidando, já está deixando a dúvida entrar no seu coração, nos seus pensamentos. É aonde Deus não faz, ele paralisa o que vinha para o seu endereço. Amém, meus irmãos? Você está vendo por que nós temos que crer sem duvidar, sem murmurar? Nós temos que crer e confiar na palavra de Deus. Deus lançou uma promessa sobre a sua vida. Você está debaixo de uma palavra de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Mas você precisa crer, confiar na palavra que Deus te deu. Ah, mas o meu cenário não muda. Mas vai mudar. Para a honra e glória do Senhor, ele vai cumprir a promessa que ele te fez. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que perseverar. Amém, meus irmãos? É na dificuldade que Deus traz. É naquilo que está impossível na nossa vida, que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos ou sabedoria, que Deus vem e traz para nós. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Deus é maior do que os nossos problemas. E acima de tudo e de todos, Deus está no controle da nossa vida. Meus irmãos, você, quando Deus te chamou, quando Deus te trouxe, aliás, você para a presença dele, amém, meus irmãos? Você não entregou sua vida a Deus? Porque quando nós se batizamos nas águas, meus irmãos, nós estamos ali entregando a nossa vida, os nossos sonhos, amém, tudo na mão do Senhor. Então ele está com sua vida em suas mãos. Então você tem que crer na palavra que ele diz hoje para você. Tem milagre chegando aí na sua vida. Tem bênção que vai abranger todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Deus vai transformar vida de pessoas. Amém? Como nós falamos ontem no vídeo, que Deus, ele transforma água em vinho. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Olha o que Deus pode fazer com a sua vida. Olha o poder desse Deus. Encher as talhas de água, amém, e servir vinho. Amém, meus irmãos? Isso é fé, é acreditar, como Maria fez. Ela acreditou, ela não ligou para o não de Jesus, porque sabia que ele tinha poder para fazer algo. E assim foi feito pela fé de Maria e perseverança, porque ela não desistiu. Ela ouviu o não, mas ela continuou insistindo. Amém, meus irmãos? Deus está falando com pessoas aqui para voltar a ativar a sua fé na palavra. Crê, tira os olhos do seu cenário. Amém, meus irmãos? Deus, ele vai fazer, ele já disse que vai fazer porque ele vai. Então creia, confia. Quando você estiver sem forças nenhuma, meu irmão, quando você olhar para cima, para baixo, para os lados, para o outro e não ver saída, é a hora que Deus chega com o seu milagre. E você, para receber o milagre de Deus, para receber bênção de Deus ou salvação eterna, você precisa crer, é ter fé, é acreditar. Amém, meus irmãos? Que não está nas suas mãos, mas vai chegar. Pelo poder e glória do nosso Deus. Deus vai cumprir promessas por esses dias. Pessoas vão se alegrar. Como esse oficial creu, você tem que crer também em Deus e na palavra que ele lançou sobre a sua vida. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele lançou uma palavra e ele vai cumprir essa palavra na sua vida pela sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? É pelo tamanho da sua fé que vai vir a bênção nas suas mãos. Amém, meus irmãos? Tenha fé, porque sem fé não herda o reino do céu. Sem fé, muito difícil chegar à bênção. Amém, meus irmãos? Sem fé, nós não seremos salvos. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que
Nós estamos passando por problemas da terra, mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas, principalmente da nossa vida. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana de paz, alegria, né? Uma semana aí que venha nos dar sabedoria para permanecer nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos.